Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix Oscar Aníbal Chapan @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. A bola já tá rolando. Olha só, ela recebe na intermediária, domina, segura, parece nervosa. Ela tenta se antecipar, respira fundo, mas o adversário vem chegando. Vem com força, o adversário vem pra cima, tá cada vez mais perto. Ele chega agressivo, ela tenta evitar mais a pancada, vem forte. Em dias de futebol, a violência contra a mulher aumenta em 25%. Não é normal. Denuncie. Ligue 180. Governo da Bahia, do lado das mulheres. Internação involuntária, drogas e omissão é o título do editorial de hoje da Gazeta do Povo. O crescimento acelerado da população em situação de rua, associado ao uso problemático de drogas, impôs-se como um dos fenômenos sociais mais complexos e perturbadores da contemporaneidade urbana brasileira. Não se trata de uma contingência episódica nem de um desvio estatístico, mas de um quadro estrutural que desafia, simultaneamente, as políticas de saúde, assistência social, segurança pública e a própria capacidade do Estado de cumprir suas funções mais elementares. Segundo dados do CadÚnico, mais de 335 mil pessoas vivem hoje nas ruas, a despeito da ampliação de programas assistenciais. É uma realidade persistente, multifacetada e refratária a soluções simplificadoras, e que já não comporta evasivas nem respostas meramente retóricas por parte do poder público. É nesse contexto que a decisão da cidade de Curitiba de regulamentar a internação involuntária em situações extremas deve ser examinada com rigor analítico e afastamento de juízos ideológicos apressados. O tema é sensível e envolve dilemas éticos relevantes, mas não pode ser conduzido a partir de construções normativas abstratas que desconsideram a experiência concreta de milhares de pessoas submetidas a condições extremas de vulnerabilidade material, psíquica e social. A invocação genérica da autonomia individual como argumento absoluto contra qualquer forma de internação involuntária revela-se frágil quando confrontada com quadros de dependência química grave. O vício compromete de modo substancial a capacidade de autodeterminação e, em muitos casos, suprime as condições mínimas para o exercício de uma escolha livre e consciente. Exigir consentimento pleno nessas circunstâncias equivale, na prática, a renunciar ao dever estatal de proteção diante de riscos concretos e iminentes à vida do próprio indivíduo ou de terceiros. Levantamentos realizados em grandes centros urbanos indicam que o uso de substâncias psicoativas é predominante entre pessoas em situação de rua. A rua, portanto, não pode ser romantizada como espaço de liberdade ou expressão de autonomia, mas compreendida como ponto terminal de um processo prolongado de ruptura social, marcado pela dissolução de vínculos familiares, pela erosão das referências comunitárias e pela sujeição contínua ao domínio do vício e de suas consequências nefastas. A política de internação involuntária adotada na capital paranaense não é gratuita e encontra respaldo na Política Nacional de Saúde Mental, submetendo-se a critérios técnicos rigorosos, dependentes de avaliação médica individualizada. Nos termos da portaria que regulamenta os internamentos, publicada em dezembro de 2025, a medida somente pode ser aplicada em hipóteses excepcionais, como incapacidade grave de autocuidado, risco à vida, prejuízos severos à saúde ou ameaça concreta à segurança. O procedimento pressupõe a atuação coordenada das áreas de saúde, assistência social e segurança pública, além de comunicação obrigatória ao Ministério Público, o que reforça seu caráter institucional, controlado e juridicamente delimitado.
Reduzir essa política à acusação de limpeza urbana é ignorar seus pressupostos normativos, seus limites operacionais e sua finalidade explícita. Trata-se de uma resposta a situações limite, voltada a interromper trajetórias de degradação extrema e a oferecer tratamento, estabilização clínica e alguma possibilidade concreta de reinserção social, não de uma intervenção indiscriminada nem orientada por critérios estéticos ou urbanísticos. Esse esforço, contudo, não se sustenta apenas pela ação do Estado. À sociedade cabe despir-se de preconceitos persistentes e reconhecer a capacidade de recuperação inerente a todo ser humano, inclusive aqueles que se encontram em situação extrema de degradação. Cabe também valorizar o trabalho dos agentes públicos e profissionais que atuam na linha de frente dessas políticas, muitas vezes sob forte pressão e permanente escrutínio. Sem esse respaldo social, iniciativas de recuperação tendem a ser deslegitimadas antes mesmo de produzir resultados. Não se deve confundir respeito à liberdade com tolerância institucional à autodestruição. Ainda que a iniciativa de Curitiba de adotar internações involuntárias não seja capaz, por si só, de resolver um problema estrutural complexo, que envolve desagregação familiar, fragilidades históricas da política de saúde mental e limitações do sistema de justiça e segurança pública, ela sinaliza uma escolha relevante, a de não aceitar a inércia como política pública. Somente com apoio consistente é possível resgatar vidas interrompidas pelo vício e criar condições para que famílias esfaceladas encontrem, enfim, a oportunidade de se reconstruir. Essa é a opinião da Gazeta do Povo. Justiça barra tentativa do PT de censurar Flávio Bolsonaro nas redes. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, TJDFT, suspendeu, nesta sexta 20, a ordem de remoção de publicações do senador Flávio Bolsonaro, PLRJ, na rede social X. O desembargador Eustáquio de Castro acolheu recurso do parlamentar contra a decisão que determinava a retirada de conteúdos associando o partido ao tráfico de drogas, impondo um revés à tentativa de censura do PT. A questão jurídica teve início após a sigla acionar a Justiça contra postagens com a expressão PT Partido dos Traficantes. Em primeira instância, o Judiciário havia ordenado a exclusão do conteúdo, sob o argumento de que as publicações extrapolavam a imunidade parlamentar e ofendiam a imagem da legenda. A defesa do senador recorreu por meio de agravo de instrumento, recurso técnico utilizado para contestar decisões judiciais antes do trânsito em julgado, sustentando a ausência de comprovação de prejuízo efetivo que justificasse a medida restritiva. Ao analisar o pleito, Castro fundamentou sua decisão na Constituição Federal e destacou que a retirada de conteúdo deve ser uma medida extrema. Para o magistrado, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, sobretudo fora do período eleitoral. O risco da vulgarização de medidas de remoção de conteúdo. A decisão alertou de forma contundente contra a banalização das medidas de remoção de conteúdo. Com base em jurisprudência consolidada do próprio tribunal, Castro ressaltou que o judiciário não deve se tornar instrumento de censura a opiniões políticas. O relator entendeu que a postagem se enquadra como crítica política, possivelmente irônica ou satírica, cujo suposto dano à imagem do partido não ultrapassa o aborrecimento que permeia o debate digital. Com a concessão da liminar, as publicações de Flávio Bolsonaro permanecem ativas. A decisão reforça a postura garantista do tribunal de evitar restrições ao escrutínio público sobre agentes políticos. O mérito da questão será julgado em definitivo pela 8ª Turma Cível do TJDFT. Carlos diz que Bolsonaro articula a lista de pré-candidatos ao Senado e aos governos estaduais. O ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, continua participando das articulações políticas do partido para as próximas eleições e trabalha na elaboração de uma lista de pré-candidatos ao Senado e aos governos estaduais. A informação foi divulgada pelo filho e pré-candidato ao Senado por Santa Catarina, Carlos Bolsonaro, PL. Ele visitou o pai no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha, em Brasília neste sábado, 21.
Em uma publicação na rede social X, Carlos afirmou que o pai está confeccionando, inicialmente, uma lista de pré-candidatos ao Senado, aos governos estaduais e a outras participações políticas igualmente relevantes. De acordo com ele, Bolsonaro continua enfrentando problemas de saúde, com episódios intensos de soluços e, inclusive, teria passado por uma crise severa de vômitos ao longo da tarde de sexta-feira 20. Ainda assim, o ex-presidente permanece focado, lúcido e construtivo, mesmo diante da evidente degradação de seu estado de saúde. Além de Carlos, os deputados federais Nicolas Ferreira, PLMG, e o Biratã Sanderson, PLRS, visitaram Bolsonaro durante o sábado. O ex-presidente cumpre pena desde 15 de janeiro, após transferência determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes. Ele foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por suposta tentativa de golpe de Estado. Presidente nacional do PL reforça a autonomia do partido nos estados. As declarações de Carlos provocaram reação dentro do plural ao site Poder 360. O presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto, afirmou que a definição de candidaturas aos governos estaduais cabe à direção do partido. Além disso, disse que palpites de terceiros são normais. Debatemos tudo, mas o Senado é o Bolsonaro que indica. Sempre foi. Nós indicamos os governadores, declarou. Ele acrescentou que sugestões são naturais no processo político e que o partido costuma ouvir seus parceiros. Neste domingo, 22, Carlos voltou às redes sociais para responder à fala de Valdemar. Segundo ele, a declaração sobre a lista partiu do próprio ex-presidente e não houve afirmação de que o partido deixaria de dialogar sobre nomes para os governos estaduais. Carlos disse que Bolsonaro apenas informou que elaboraria uma relação de candidatos que pretende apoiar. Declarou, ainda, que o PL poderia dar uma força inclusive em outras situações. Na postagem, o filho do ex-presidente também sugeriu que há desencontros nas interpretações. As peças parecem todas se encaixar. Deixar o preso político isolado e fazendo isso que estamos vendo é forma acentuada está cada dia mais. Estranho, escreveu. Vamos lá! Tem aqui um iPhone, tem aqui medidor de pressão, tem lançamento do iPhone, certo? Lançamento do iPhone, aqui, conjunto academia feminina, tem tudo, tem vários tipos de smartphone, de marcas ótimas, Xiaomi, etc. Tem aqui conjunto de roupas, eu vou deixando aqui para vocês. Aparelho medidor de pressão, conjunto, calça-roupa, etc. Biquíni com shorts, 3 conjuntos, fitness, bicicleta, smartphone Xiaomi, com 256 GB da vitrine. No link tem a vitrine. Construa o Civil Mestre Dinho. Vitrine do Shopee, certo? E tem aí, eu coloco o link, é o link da vitrine, certo? Não é só um link só de um produto, não, são todos os produtos, né, que estão na vitrine, ok? Vamos lá, aqui é roupa, kit de cuecas masculina. Aqui é o smartphone Xiaomi, R$ 833, 256 GB, meu Deus. Então, a maior parte desses produtos aqui estão em promoção, certo? É uma promoção que quando o Shopee resolve tirar a promoção, tira, o produto fica aí, certo? Isso depende de época. E o mestrezinho, eu tenho de fazer tudo aquilo que, né, o Shopee ordena, eu não posso sair
tem a administração do Shopee. Eu sou muito obediente, certo? Muito obediente. Simplicidade no bom sentido, de respeitar o próximo. Vocês estão vendo aí um espremedor elétrico, baratíssimo. Eu não vou falar o preço, são panelas. Depois vocês têm que verificar. É claro, né? É claro que eu estou aí enviando esse vídeo e vou colocar em cada vídeo que eu apresentar no YouTube. Vamos lá. Notebook, 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 notebook. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, meus amigos e minhas amigas. Notebook, mochila, notebook, roupas femininas, camiseta, na outra parte, camiseta feminina, prêmio, 100% de algodão, espetacular. Mais roupa aqui, camiseta, kit feminino, aqui camiseta feminina, aqui vocês estão vendo na tela, tudo barato, tudo barato. Camiseta feminino, ok? Masculino também. Camiseta básica feminina e masculina. Aqui é mais camiseta feminina, mochilas, calça, ok? Bicicleta elétrica dobrável, bivolt, 48, tal, elétrica. Ela é dobrável, você vai viajar, dobra ela, certo? E leva para você ir, se o lugar que você vai precisa de uma bicicleta, ou passear. Quem vai decidir são vocês. Ó, presta atenção, assadeira, churrasqueira, a carvão. Casa, tá vendo? Bermuda. Eu tenho aqui de mostrar aqui a vitrine. A vitrine. Eu só vou passar aqui, viu? Tem muita coisa. Olha, eu vou aqui passando rápido por causa do horário. Por causa do horário, meus amigos e minhas amigas. Ok. Olha, aqui também está tudo. Quando está esgotado assim, vocês já sabem. Certo? Aqui, estou descendo, estou rolando aqui para baixo. Isso aqui é tudo produto. É quase. Bom, na descrição dessa transmissão hoje, lá na descrição da transmissão, ou seja, essa aqui que nós estamos aqui mostrando, tem um link e fala sobre o Mestrezinho 1949, certo? Aqui, essa página é exatamente, para quem não assistiu eu falando sobre isso. Eu sou afiliado do Mercado Livre. O que quer dizer isso? Eu não tenho loja, isso aqui não é uma loja minha não, certo? Isso aqui é que o Mestrezinho, eu configurei, né? Com os links e criei essa página aqui.